Pronto, estamos no ar. Bem-vindos, bem-vindos. Obrigado a todos vocês que já estão aí acompanhando a nossa transmissão. Eu sou o Jorge Papajorjo, da Doc Consulting, e estou aqui com o Henrilei Domingos e com o Hélio da PriceBeam. E vamos hoje dar sequência à jornada de precificação estratégica que a gente começou lá no dia 7 de maio. Já foram 18 webinários. Já foram 18 webinários com mais de 1 hora de duração, então a gente tem uma contabilidade aí que devem ter pelo menos 20 horas, 22 horas de conteúdo sobre pricing que a gente vem trazendo para vocês nessa jornada. Vou passar a bola aqui para o Henrilei da boa noite, o Hélio também da boa noite se apresentar, e a gente vai esperando mais uma galera entrar para a gente começar a nossa transmissão, começar o nosso bate-papo aí. Tudo bom, Henrilei? Boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. A gente deu um intervalo aí nos nossos webinários, hoje estamos retornando aí com uma sequência super legal, hoje com um tema bem legal, que é discussão aí sobre disposição a pagar, né, traduzindo para o português, né, a gente já fala bastante sobre isso, que é o willingness to pay, ou seja, a gente até agora, na nossa jornada aqui, discutiu muito a questão de como que as indústrias e os varejistas estão fazendo, né, para se posicionar em relação a pricing de uma forma geral, né, e especialmente com uma atenção para a pandemia. E hoje a gente tem um ingrediente aqui que é legal para falar essas duas dimensões, né, ou seja, como tratar o preço sob a ótica, conhecendo um pouco mais do cliente, né, do consumidor, do cliente, do shopper, enfim, e quanto que ele estaria disposto ou está disposto a pagar pelo conjunto da obra que vale o seu produto ou o seu serviço. E para isso a gente está trazendo aqui o Hélio, que representa, né, especialista e representa também uma empresa global no tema. Ele vai falar um pouquinho dessa história para a gente, que é a PriceBeam. Então, desde já, agradecer a presença do Hélio aí com a gente hoje, dar uma boa noite para ele e uma boa noite para toda a audiência aí que está com a gente aí. Boa noite, Hélio. Boa noite e boa noite a todos que estão participando. Eu tenho certeza que existem muitas outras coisas que se pode fazer às 7 horas da noite, então eu valorizo o tempo e energia de todos em nos escutar e conhecer um pouquinho mais sobre pricing. Quero agradecer o convite do Jorge, do Henrilei, é um prazer para mim estar com vocês. Qualquer oportunidade que eu tenha para contar um pouquinho sobre como descobrir o valor adequado dos produtos e serviços. É um imenso prazer, eu sou apaixonado pelo tema, assim que estou prontíssimo para a gente começar a tocar bola. Legal, obrigado. Eu vou pedir para vocês, já tem uma galera assistindo aí, só para eu ter certeza de que vocês estão ouvindo bem, que vocês estão vendo bem, só coloque aí o comentário para a gente no chat, se está tudo em ordem, se a imagem está boa, se o som está bom. E vou aproveitar e perguntar para vocês, assim, quantos webinários vocês já assistiram? Coloca aí no chat para a gente. Nós fizemos 18, hoje é o 19º. Eu vou até fazer um recap aqui. A gente começou lá, eu vou fazer o recap, mas eu tenho minha colinha, tá? A gente começou lá atrás, no dia 7 de maio, com o Dutra da Interplayers. Várias pessoas estiveram com a gente. Depois a gente teve uma semana incrível. A gente falou com o Kleber, da Suzano, com o Felipe Ratanaka, da Johnson & Johnson, com a Dilane Montenegro, o Dilane Galvão, que tem aí experiência de varejo, trabalhou no Walmart, no Roldão, e estava transitando para o novo desafio dela. A gente falou com o Olegário Araújo, uma fera aí, experiência em Nielsen, em varejo. Na semana seguinte, a gente falou com o Rodrigo Zaia, falou com o Homero, da Getex, falou com o Carlos Regis, da Teraskin. A gente falou com o Pedro Piccoli, que trabalha lá na Inglaterra, numa empresa de transporte rodoviário. Lembram desse webinário, como foi incrível? A gente falou um pouquinho sobre um outro mercado, né, diferente. Veio mais uma semana, a gente falou com o Marcos Matar, que trabalha em Medical Devices nos Estados Unidos também, na Johnson & Johnson. A gente falou com o Ramiro, da Cencosud, trouxe a visão do varejo. A gente falou com o Paulo, da Infoprice. A gente falou com o Wilson e com o Wagner. Foi uma
uma galera, a gente colocou 4 pessoas no webinário, foi uma experiência que a gente fez, pessoal com experiência de Pfizer, com experiência de mercado farma, fez uma dobradinha aí, força de vendas e tal. Depois a gente falou com o Michael, da Price Survey, depois a gente falou com a Tânia Miné, professora da SPM, experiência em trade marketing, falamos com o Sérgio Alvim, referência aí do canal Supermercado, da revista Supermercado Moderno e agora da SA Varejo, e finalmente falamos com o Afonso, com uma experiência incrível de pricing, que trabalha no varejo, no Rio de Janeiro, da Casa e Vídeo. E a gente depois fez um webinário internacional, onde a gente trouxe os colegas da Activivian. Olha só que jornada, hein, galera? Foi até difícil falar tudo isso, de tanta coisa que aconteceu. E aí a gente pensou o seguinte, vamos dar uma respirada e vamos colocar vamos encerrar esse ciclo que a gente começou e para a gente começar um novo, né? Esse ciclo foi interessante, a gente conversou com muita gente que trouxe bastante valor aí para o nosso conhecimento. Vamos encerrar esse ciclo e vamos começar um novo, né? Então, mais para frente, fiquem até o final para a gente falar um pouquinho como é que vai ser essa sequência. Mas é nesse ciclo que a gente está encerrando. Hoje, a gente convidou o Hélio Eisen, que é um cara que é um apaixonado por price, né? Já há algum tempo. E é tão legal a gente estar aprendendo, está conhecendo pessoas que têm a mesma paixão que a gente, né? Isso é muito incrível. E aí o Hélio é um apaixonado por pricing, que trouxe para o Brasil, ou que está representando há alguns anos no Brasil, uma empresa que ajuda a fazer o tipo de pesquisa que consegue mensurar, de uma certa maneira, qual é esse valor percebido pelos consumidores. Então, acho que vai ser um papo muito incrível hoje, né? Então, para começar esse bate-papo, Hélio, eu queria pedir para você contar um pouquinho dessa sua história, o que te levou até essa paixão pelo pricing e a trazer a Price Beam para o Brasil, ou a ir buscar a chance de estar à frente da Price Beam aqui no Brasil. Legal. Eu sempre gosto de dizer que a minha história com pricing começou quando eu tinha 6 anos de idade. Meu avô, ele tinha uma loja em Santo André, uma loja de cristais. E nas minhas férias, os meus pais me mandavam alguns dias para passear com ele lá na loja, para ficar lá, não ficar o dia inteiro em casa, né? E um dos dias, acho que o segundo ou terceiro dia, eu comecei a olhar o preço da mercadoria que ele vendia, e eu achava que estava tudo muito barato. E eu peguei lá as etiquetinhas e comecei a remarcar os preços. Então, eu digo que essa foi a minha primeira experiência em agregar valor a preços de produtos vendidos, entendeu? Eu achava que ele conseguiria vender os mesmos produtos por um preço mais caro. O outcome não foi exatamente o que eu esperava, eu tomei uma bronca e nunca mais fui convidado a visitar a loja do meu avô. Mas, deixando a brincadeira um pouquinho de lado, na minha carreira profissional, eu sempre quis entender por que os preços das coisas são exatamente aqueles, né? E verificando estratégias de preço, a gente descobre que existem 3 estratégias principais, né? A primeira delas é a mais conhecida, é a Cost Plus, né? Você tem um determinado custo X, coloca uma margem Y e consegue um preço Z. Que ela é muito conhecida e a maioria das organizações a utilizam por uma simples razão. Ela é muito fácil de você utilizar, né? Não existe outra razão para você utilizar Cost Plus que não a facilidade de uso, porque é uma estratégia de precificação que não fala com o mercado, né? Eu acho que um pecado hoje, uma organização não falar com o mercado e simplesmente olhar da porta de casa para dentro, né? Essa é a primeira estratégia de precificação. A segunda estratégia de precificação é o que a gente chama de competitive pricing, né? Que é a segunda mais utilizada, e ela pode ser muito útil em casos de varejo, em que você está vendendo a mesma coisa que o teu concorrente, né? Então, você vende uma televisão a R$900, você quer ver se o concorrente está vendendo aos mesmos 900, ou se a sua loja é uma loja um pouquinho mais premium, você talvez queira vender um pouquinho a mais do que ele, então ele vende a 1.000 e você vende a 1.050, algo assim, mas ela é muito boa para esse tipo de produto.
ela não é interessante se você é uma empresa produtora, tem a sua própria marca e vai utilizar o seu preço baseado no que o líder de mercado faz, porque você pode estar seguindo o líder para um precipício, você não sabe porque o preço dele é aquele, você não conhece a estrutura de custos dele, você não conhece o fato de ele poder estar subsidiando aquele produto com algum outro, então você está deixando o teu concorrente, basicamente, tomar conta da tua estratégia de preços quando você precifica um pouquinho acima ou um pouquinho abaixo do que ele faz. E existe a terceira estratégia, que é a que nós da PriceBeam defendemos, e ela é a estratégia menos frequente, mas ela vai, ao longo do tempo, tomar o espaço adequado, porque ela é a única estratégia que conversa diretamente com o consumidor, que é a estratégia de preço baseada em valor. Né? E ela é infrequente porque é muito difícil você quantificar valor. Né? O que o seu consumidor está disposto a pagar pelo seu produto? Qual é a utilidade que ele vê no seu produto e como é que ele traduz essa utilidade em valor monetário, né? Eu sempre digo que valor é onde preço é onde o valor e o dinheiro se encontram, né? E como é que você calcula isso? Você tem que pesquisar, não tem jeito, você tem que perguntar para o consumidor. Legal, legal. É legal ouvir de você o mesmo mantra que a gente vem falando aqui há tanto tempo, né? O mantra de que realmente existem as três estratégias ou metodologias ou abordagens para se precificar, que a mais comum é, ao mesmo tempo, a mais precária, no sentido de capturar o valor que existe no mercado, que é do meio, que é a competition-based, pode até fazer sentido em algumas situações, mas, via de regra, significa que você confia mais na estratégia do seu concorrente do que na sua, porque você acaba seguindo, né? E a de valor, que é a que maximiza o resultado que você pode ter como empresa, porque você captura o valor máximo no sentido de que você captura o valor real que o cliente ou o consumidor entende que o seu produto ou serviço tem, né? E é muito difícil de capturar esse valor, você falou tudo, né? Às vezes a gente usa a estratégia, Hélio, de buscar, através da estatística avançada, buscar através de analytics, buscar indícios em que níveis de preços têm acontecido as transações, elasticidade, curva de preço versus demanda. Isso permite a gente inferir qual seria o valor que maximiza o teu resultado, o preço que maximiza o teu resultado, né? Mas, definitivamente, conversar com o consumidor e perguntar para ele é uma abordagem também muito válida. Então, vai ser muito legal ouvir de você aí quais são as metodologias existentes, quais que vocês utilizam e, principalmente, quais que você entende que fazem mais sentido para os diferentes segmentos de mercado. Conta um pouquinho para a gente como é que é isso. Vamos lá. As metodologias de pricing, né, elas são metodologias relativamente antigas. A mais conhecida, né, não é metodologia de pricing, e sim metodologia de pesquisas de preço. Pesquisa, né? Como é que você pesquisa o preço de forma adequada, né? Como é que você pesquisa a disposição a pagar do seu consumidor, né? E a mais reconhecida é o que a gente chama de Van Westendorp, que era um economista holandês que há cerca de 40 anos criou uma metodologia, também conhecida como Price Sensitivity Meter, ou PSM, né, em que ele fazia 4 perguntas para o consumidor. E as 4 perguntas são as seguintes: qual é o preço desse produto que você acha tão caro que você não compra? Qual é o preço desse produto que você acha caro, mas com um esforço no teu orçamento você ainda o compra? Qual é o preço desse produto que você considera uma pechincha? E qual é o preço desse produto que você já o considera tão baixo
que você já desconfia da qualidade e não compra mais, né? Então, aqui você tem 3 áreas, né? Uma das áreas é aquela área de não compra, por achar barato demais. A outra área é a área de não compra, por achar caro demais. E a terceira área é o intervalo entre compra pechincha e compra mesmo sendo caro, né? E o Van Westendorp original, ele dava para as empresas uma resposta como sendo um intervalo. E esse intervalo, geralmente, era um intervalo meio conhecido, as empresas já praticavam aquele preço. Então, ele acabou sendo uma metodologia pouco, vamos dizer, que trazia um valor agregado pequeno, depois de alguns anos em que ela teve o seu estrelato, né? Então, essa é a primeira. E a gente usa na PriceBeam as perguntas, porque as perguntas são, elas ainda se mantêm, né? Você nunca vai perguntar para alguém diretamente quanto ele está disposto a pagar por alguma coisa. Preço é um assunto muito sensível, você tem sempre um viés ao perguntar diretamente. Então, as pessoas às vezes querem agradar o entrevistador, ou podem pensar o que o entrevistador vai achar de mim, ele vai me achar pão duro se eu disser que eu pago pouco, ou um perdulário se eu disser que eu pago muito. Então, a gente primeiro acredita que para fazer pesquisa de preço, quanto maior a impessoalidade, melhor. Tanto que as nossas pesquisas são todas feitas virtualmente, a gente não usa entrevistadores, né? Mas essa é a primeira das metodologias. A gente utiliza um mix de algumas metodologias, outra delas é a Gabor Granger, né? Em que você diz um determinado valor e depois força aquele consumidor a responder se ele compra num determinado percentual acima daquele valor inicial. Quer dizer, você quer chegar ao valor máximo que aquele consumidor específico compraria o produto, né? E assim vai, são várias metodologias que a gente usa, mas o output, o que a gente recebe, na verdade, também é uma curva de elasticidade. Na verdade, são duas curvas, uma curva de elasticidade e uma curva de receita. A diferença é que essas são curvas preditivas, elas não são curvas históricas. Elas são curvas que vão te dizer o que você pode esperar daqui para frente, não o que aconteceu daqui para trás. Né? Eu acho que aí está o valor. Agregando no que você está falando, Hélio, trazer um case próprio, né? Em alguns webinários não, de tanto fazer webinário, a gente fica com esse nome na cabeça. Alguns workshops que a gente fazia do pré-Covid aí presenciais, né? Eu aplicava, né? Apliquei alguns exercícios. E aí eu lembro que uma vez a gente estava com um grupo grande aí de varejo, de pessoas que trabalhavam no varejo e tal. E aí eu apliquei um case, né? E disse o seguinte, olha, é um produto fictício e tal, tá aqui o produto, e tinham 3 grupos que a gente dividiu a sala. Um grupo que tinha que precificar sem saber o preço do concorrente, sem saber o preço que o consumidor estava disposto a pagar. Você vai ter, o que você tem é o teu custo, e você tem ponto, né? Aí é com você. Só que lembrando, dependendo do preço que você determinar, o teu consumidor vai comprar mais ou menos volume e você vai ter um resultado, né? O segundo grupo, ele tinha o preço do concorrente. Então, ele já tinha ali uma informação. O concorrente está praticando isso aqui. E aí você tem... E o terceiro grupo, a gente fez na hora ali, soltou um aplicativo lá e o pessoal podia votar aquela sala naquele grupo, o quanto que ele estaria disposto a pagar usando essas técnicas, a segunda técnica que você falou. E a gente dava para o terceiro grupo essa pesquisa, para ele poder basear, né? E no final, a gente aplicava ali, olha, quem precificou aqui, 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 e os resultados que se tinham, né? E é engraçado que o segundo grupo e o primeiro falou, mas aí né, a gente ficou no escuro, porque eles tinham a informação, a gente não tinha, né? Aí eu falei, legal, e como que é na vida real? Vocês têm? Não, também não temos. Eu falei, então, na verdade, esse case, ele ilustra o que... Talvez, né, aqui estejamos falando aí de mais de 90% das empresas, né, Hélio, que ainda não utilizam essas técnicas como um sistema de precificação, né?
Esse exercício que você fez foi covardia com os outros dois grupos. Não é verdade? Você provou o seu ponto, né? É. Veja, o valor da informação é muito importante, né? Quanto mais informações você possui, mais adequado será o seu processo de precificação. O que é importante é você fazer um return on investment adequado para a obtenção dessa informação. O que eu quero dizer com isso? Veja só, vamos dizer que eu tenho um produto que eu vendo mais ou menos R$1 milhão por ano, tá? E eu vou investir numa pesquisa. E essa pesquisa vai custar 50, 100 mil reais, né? Quer dizer, o que a pesquisa precisaria achar para justificar só o custo dela seria uma diferença de preços de 10% no preço atual dele. Porque senão ele perde, né? Vamos dizer o seguinte, ele cobra 10 e a gente achou que a disposição a pagar é 10,50, é bastante dinheiro, né? São 5%. Mas numa venda de 1 milhão, ele vai ganhar 50 mil. Quer dizer, ele vai praticamente empatar, talvez, com o custo de uma pesquisa básica. Então, para esse cara, não faz sentido fazer esse tipo de pesquisa, obter esse tipo de informação. Agora, se uma empresa vende 10 vezes isso, né? Quer dizer, 5% na venda dela são 500 mil. Então, aqui você vai investir 50 e vai ter chance de obter até 500 de retorno. Então, passa a fazer sentido, né? Então, agora, veja, aí você pode dizer, não, então isso significa que isso é só para empresas muito grandes. Não é, né? Porque, veja, 50 a 100 mil, é óbvio, é uma quantia importante, mas é 1% de 5 a 10 milhões, né? Então, empresas que hoje têm produtos que têm esse tipo de giro, 5 a 10 milhões, são empresas, eu diria, médias, talvez médias pequenas, né? Já têm hoje a capacidade de obter esse tipo de informação, né? O que eu acho que falta é conhecimento. São essas empresas saberem que isso está ao alcance delas, né? A gente tem tido contato com várias empresas deste porte que desconheciam a existência desse tipo de pesquisa de preços, né? E por isso eu acho que esse tipo de webinar que vocês estão fazendo é espetacular, porque espalha, né, a notícia de que essas metodologias existem e são relativamente acessíveis, né? Eu acho que, só agregando, Jorge, desculpa no que o Hélio falou, vai lá. Eu acho que um ponto importante para o debate é o seguinte, né? Olha as coisas que o Hélio trouxe, né? Independente da cifra que se está colocando, eu acho que a conta que se tem que fazer, e que a gente também sempre faz, não é o valor monetário com que... Senão a gente cai no mesmo dilema do price, né? Que você está entregando. E sim o retorno que você vai obter se você bem utilizar a informação, né? Porque o que a gente vê, às vezes, que uma das pesquisas que existe... que é feita informalmente, é a própria pesquisa com esforço próprio de ir num concorrente, por exemplo, do varejo, né, e anotar e registrar isso com algumas equipes de coleta de preços, né. Só que quando você traz aquilo para dentro de casa, o que fazer com aquela informação, como você colocou, você deve cair nesse grau, num competition based aí, que é você tentar, com essa média, se posicionar em relação ao seu concorrente. Aí tem outras técnicas que vão ser adotadas, né? Mas eu acho que esta informação que você trouxe, que é a disposição a pagar, já é bem diferente do que uma constatação de um preço do concorrente. E eu acho que além do valor financeiro, como você bem falou, que são contas que tem que se fazer, eu acho que um ponto importante é quanto que vale a imagem do seu serviço, quanto que vale a longevidade do seu negócio, uma porção de outros fatores que, por trás do preço das cifras econômicas que estão no seu balanço, no seu DRE, estão também alguns valores intangíveis, que é difícil de você colocar na ponta do lápis, mas que para as empresas tem muito valia, né? É interessante um dado, que eu acredito que o dado seja ainda mais radical aqui no Brasil. A gente
fez já centenas de pesquisas, né, de disposição a pagar. E o que a gente encontra é que em pelo menos 85% das empresas, o preço estava errado em relação ao preço ótimo. Se eu pegar o preço que a gente acha de preço ótimo, colocar mais 5% para um lado, 5% para o outro, 85% dos preços originais dessas empresas estava fora desse range, né? Então, você imagina, empresas aí com milhões e milhões de dólares de vendas, se elas pudessem trazer esse preço para dentro do range, para próximo do preço ótimo, o que elas poderiam ganhar. E aí depende do lado que a empresa está, né? Porque ela pode estar a mais de 5% do range para baixo, isso significa que ela está deixando dinheiro na mesa, né? Ela acha que está vendendo mais, porque ela vende mais quantidade realmente, mas ela não está capturando em preço o valor que ela entrega para o consumidor dela. Ou então, ela está do outro lado, cobrando a mais, né? E aí ela tem a ilusão de que ela está tendo uma margem maravilhosa, percentual, unitária do produto, mas ela está deixando de vender uma quantidade que ela poderia vender caso ela estivesse com o preço ótimo, e não com o preço superior, mais de 5% do que é o preço ótimo adequado. Estamos falando de economia desenvolvida, estamos falando de 85% das empresas com o preço fora do range de preço ótimo, mais ou menos 5%. Eu tenho certeza que aqui no Brasil esse número é extremamente maior. Claro. E a decisão de preço... Oi? Eu vou te entregar a palavra, cara, para você, porque eu sei que eu te interrompi da outra vez. Mas enquanto o Hélio falou, é o seguinte, né? Na minha cabeça, aqui nos estudos que eu já fiz, pelo menos, e que eu já fiz junto com você, eu não me lembro um caso que a gente detectou que o preço que estava sendo praticado pela empresa usando as metodologias de analytics bateu com o preço que estava atual. Acho que no nosso caso foi 100%, né? 100%. E a gente costuma fazer como, né? Definitivamente hoje começa uma parceria para a gente fazer isso de uma maneira mais ampla, né? Como é que a gente costumava fazer? Olha para o histórico, né? E às vezes esse histórico é mais preciso, é mais amplo, é mais fragmentado, às vezes ele é mais, né? A gente já fez trabalho que era a média de preço Brasil que a gente tinha para usar. E a gente já fez trabalho que tinha a média de preço por loja, né? É diferente, né? E a gente olha para esse histórico de como que as transações foram feitas e a gente identifica aonde tem correlação entre as variáveis, né, de saída, que são o volume vendido, né, e as variáveis de entrada, que são o preço, o price gap versus a concorrência e outras desse tipo. E a gente encontra curvas estatísticas que mostram qual seria o ponto ótimo, que na nossa definição é aquele que maximiza a massa de margem, né? Até tem uma pergunta do Eric, o que define o preço ótimo, né? Vai depender muito do objetivo da sua empresa, Eric. A gente sabe que tem empresas que buscam a maximização do market share. E se esse é o objetivo, esse preço ótimo vai buscar essa meta. Mas se a gente olhar para os fundamentos, a gente vê que esse não é o preço que maximiza a lucratividade da empresa, via de regra. O que maximiza o market share não é o que maximiza a lucratividade. Então, vai depender muito do estágio da empresa, se é um produto novo, da curva, né? Onde ele se encontra na curva de ciclo de vida do produto. Mas, via de regra, nos projetos que a gente fez, a empresa queria maximizar a sua lucratividade, tirando o máximo proveito daquilo que o produto tem a oferecer. E aí, o que você está me dizendo é, olha, é legal olhar para a estatística e para o passado, mas tem uma maneira complementar, que é fazer uma pesquisa estruturada com o universo de consumidores e tentar identificar, a partir de técnicas de pesquisa e de metodologias de análise, a elasticidade por aí também, né? E no final, volta para o mesmo ponto, que é usar ciência para tentar entender qual é o preço ótimo. Você pode usar ciência com a pesquisa, ou você pode usar ciência, caso você não tenha pesquisa, com os dados históricos. Nos dois casos, saindo do empirismo. Você está saindo daquele negócio de eu acho que a gente tem que aumentar o preço 10%, porque eu estou precisando, né, cobrir o meu aumento dos custos, né? E você sai desse empirismo e vai para algo mais científico. Isso que é lindo nessa teoria do pricing, né? Eu queria te perguntar se no trabalho de pesquisas que vocês fazem, se também está para identificar essa percepção relativa, né, do meu preço em relação ao do produto.
porque muitas vezes o preço ótimo, ele tem a ver também com a referência mais próxima que o consumidor tem, né? Até na teoria do pricing, é um pouco por aí que se calcula o valor econômico, né? É o valor da referência daquele produto ou serviço que eu posso comparar, e mais aí os diferenciais, né? Ou o value differentiation, né? Que é o que o meu produto tem de diferencial positivo, o que ele tem de negativo. Você também consegue obter esse tipo de informação com as pesquisas? Você está falando do last best alternative, né? A melhor alternativa mais próxima, né? Então, veja, o que a gente faz, né? Existe um tipo de pesquisa que se chama de pesquisa de disposição a pagar comparativa. Então, você apresenta diversas alternativas de produtos, o teu produto, ou os teus produtos, e os produtos concorrentes, e pede para esse mesmo público determinar a disposição a pagar. E aí você consegue entender, em cada nível de preços, quantos preferem o teu, quantos preferem o concorrente, né? E onde está o ponto de maximização de receita do concorrente, onde está o teu ponto de maximização de receita, onde está o ponto de maximização de demanda do concorrente, onde está o teu ponto de maximização de demanda, e em caso em que você queira saber ponto de maximização de lucro, se você nos der o seu custo, a gente também consegue encontrar o ponto de maximização de lucro. Quando a gente fala, é muito bom que você tocou no que a gente chama de preço ótimo, né? Ótimo para quem? Ótimo para quê? Né? E eu sempre digo o seguinte, nós da PriceBeam somos fornecedores de informação, né? Eu vou fazer a curva de demanda, eu vou encontrar o preço ótimo para maximizar a demanda, eu vou fazer a curva de receita, e vou encontrar o preço ótimo para maximizar a receita, e vou fazer a curva de lucratividade, e vou encontrar o preço ótimo para maximizar a lucratividade. A decisão do que fazer com a informação é de quem contratou os meus serviços, né? O que eu vou poder dizer é o seguinte, olha, aqui você maximiza a sua receita, aqui você maximiza a sua demanda. E geralmente os pontos não são iguais. Decida onde você quer estar. Né? Eu não posso decidir por você, depende da sua estratégia, né? Se você quer fazer mais dinheiro agora, você vai ficar no ponto de receita, de maximização de receita ou de maximização de lucro. Se você quer vender maior quantidade porque tua fábrica está ociosa, bom, então vai para o ponto de maximização de demanda, sabendo que não é lá que você vai ganhar muito dinheiro. Você resolve o teu problema de fábrica, mas você não vai resolver o teu problema financeiro. Legal. E realmente, porque a gente também tem um outro ponto que eu estava lembrando quando você falava, que é o seguinte, esse trabalho de identificar o ponto ideal, identificar qual estratégia você vai usar, né? Se você vai usar estratégia de valor, se você vai querer montar a tua estratégia de precificação para maximizar a tua lucratividade, ou para maximizar seu market share, faz parte do universo da estratégia de preço, né? Aí, uma vez que você toma a decisão da estratégia de preço, aí você tem que implementar isso, né? E aí, muitas vezes, tem outros gaps na cadeia, né? O gap de conhecimento profundo do custo de servir do seu canal de distribuição, que muitas vezes tem elementos lá que, ao não ser avaliados, fazem você tomar decisões de tabela de preço ou de política de descontos que na ponta não chega o preço. Depois tem a política comercial, que tá bom, legal. E que ferramentas que eu dou na mão da minha equipe de vendas para implementar isso que você, né, descobriu através das análises de pesquisa. E aí tem todo o processo de monitoramento para ver se isso está sendo respeitado, né? Então, muitas vezes, as empresas estão com um gap ali na ponta de precificação, e algumas vezes esse gap partiu porque a estratégia foi mal desenhada, mas muitas vezes o gap partiu porque mesmo a estratégia sendo bem desenhada, a execução acabou falhando, né? Não sei se você encontrou esse tipo de situação na tua história aí de projetos. Vejam só, podem me considerar um pouco utópico no que eu vou falar agora, mas eu acho que ao descobrir o preço ótimo, você consegue transformar a relação entre produtor e cadeia, né? Se você tem uma parceria boa com alguma cadeia, você consegue dizer, gente, esse é o preço ótimo final. Vamos fazer as contas de trás para frente?
Vamos sair do preço ótimo final? Vamos dizer, desse valor, quanto você precisa que fique com você e o quanto vai poder ficar comigo? Entendeu? Ao invés de, na cadeia, sempre ficarem brigando, um tentando tirar o máximo do outro, para vender mais barato e destruir o valor do produto, entendeu? Participei de um seminário em que uma grande empresa multinacional tinha lançado um produto espetacular, e ela estava com uma proposta de valor extremamente interessante. E ela vendeu esse produto para uma cadeia, e a cadeia precisava de dinheiro, precisava fazer fluxo de caixa. Fez uma liquidação no produto, óbvio, vendeu o produto, fez caixa, atingiu seus objetivos, mas destruiu o valor do produtor, né? Porque criou uma situação na qual o produto que estava precificado corretamente foi desvalorizado, né? Porque óbvio, você cria uma situação em cadeia, né? O varejista B viu que o varejista A fez isso, ele não sabe se ele está vendendo com perda, se ele está vendendo a custo, mas ele também vai querer vender naquele mesmo preço. E aí você começa a criar uma bola de neve e que a cadeia, ao invés de ser parceira, ela está sendo inimiga do produtor, porque ela tá retirando o valor daquele produto. Então, todo mundo perde. Então, por que fazer um perde-perde, né? Ao saber a disposição a pagar do consumidor final, você consegue aumentar o tamanho do bolo e consegue deixar uma fatia maior para cada um. Maximizar... Eu vejo assim. Pode ser. É um negócio, né? Existe um ponto que maximiza o resultado para a indústria. Existe um outro ponto, talvez, que maximiza o resultado para o varejo, né? E o que você está falando que tal a gente ver o ponto que maximiza o resultado compartilhado, né? Alguma coisa nesse sentido. É uma discussão que eu imagino que tenha muito pouca gente fazendo por aí, né? É uma quebra de paradigma, né? Toda quebra de paradigma ela é complexa, né? Mas não é porque a quebra de paradigma é complexa que a gente deve desistir, né? Na verdade, saem os três ganhando, né? Porque o consumidor, ele também não se sente lesado, né? Aquele é o ponto que ele próprio declarou. Não existe, a companhia está tentando me roubar ou está cobrando caro demais. Para qualquer nível de preços que você for definir, sempre vai ser considerado caro para cada um ou barato por outros, né? E o caro ou barato, ele é definido conforme o teu poder de compra, né? Não sei, uma Ferrari sempre vai ser cara para 99% da população, mesmo que ele dê 10% ou 20% de desconto, né? Enquanto talvez um Fiat Uno, talvez, não vou dizer que para 100%, mas para uma parte importante da população, ele é um carro barato, né? Com 10% mais ou menos, né? Quer dizer, a 30 mil ele é barato, a 35 mil ele é barato, a 40 mil ele é barato, né? Então, agora, qual é a disposição a pagar do consumidor para esse carro, por exemplo? Uma simplificação que eu ouvi, que eu achei interessante, é o seguinte: preço é racional, né? E é um só. Preço é o que você vê na etiqueta, né? É uma simplificação. Né? Valor depende de cada um. Depende de cada um, depende de você. Você pode ver um preço numa etiqueta, num supermercado, você vai lá, na etiqueta está escrito que aquele pote de azeitona custa R$25, e esse é o preço, está lá definido, esse é o preço. E qual é o valor para você daquilo? Pode ser que para mim aquilo seja baratíssimo, porque é a azeitona que vem da Grécia, que é o meu país, que é uma azeitona que eu acho maravilhosa, que remete à minha infância. Cara, eu tô achando baratíssimo 25. E pode ser uma pessoa que é de uma classe social diferente, ou que não aprecia o consumo desse produto, fala, R$25, pô, com esse dinheiro eu consigo comprar, sei lá, meio quilo de carne, eu prefiro comprar meio quilo. Então, o valor depende de cada um. E a beleza de pesquisar com os consumidores o valor percebido é que você consegue ter qual o percentual de pessoas que vê em cada nível de preço, vê valor a ponto de considerar que é uma boa compra, né? E assim você consegue traçar as curvas de elasticidade. Eu estou aqui inferindo que essa é a metodologia que provavelmente é utilizada, né?
Isso aí. Deixa eu fazer uma coisa diferente Olha aqui. só que caso interessante. Pode falar, Hélio, pode Lógico. concluir. Eu queria citar um caso interessante para demonstrar como a gente tem cuidado para acessar o público correto, né? A gente fez um case aí de um produto de higiene pessoal. E, obviamente, um produto de higiene pessoal, se a pessoa tem alergia a um dos componentes do produto, isso afeta a disposição a pagar dessa pessoa, né? Claro. Eu não quero usar um produto de higiene pessoal que me dê alergia, né? Então, uma das perguntas que a gente chama de perguntas de classificação para o público era: você tem alergia a produtos de higiene pessoal? E se ele respondesse positivamente, ele era automaticamente eliminado da pesquisa. Sim. Porque eu não quero entender a disposição a pagar de um cara que tem alergia, porque eu sei que essa disposição a pagar vai ser mais baixa do que a média da população. Você sabe que é verdade. Eu ia falar uma coisa, vou falar ainda. Eu vou propor uma coisa diferente aqui para vocês dois. Mas, voltando você trouxe esse gancho aí, Hélio. Uma ocasião, eu estava apresentando um case de elasticidade para um cliente, e ele falou: mas pera um pouco, né? Você está dizendo que, olhando a curva estatística que está dizendo que se a gente desse o produto de graça, a preço zero, eu ainda assim não venderia para todo o mercado. Eu não consigo. E ele não tinha parado para pensar quando ele fez a pergunta que essa é uma verdade absoluta, né? Porque se você oferecer hoje, por exemplo, um refrigerante dentro de uma loja de supermercado a valor zero, não é todo mundo que vai levar aquilo, muita gente vai levar, né? Mas tem gente que não vai gostar do sabor, tem gente que não toma refrigerante, tem gente que não consegue carregar, tem uma porção de fatores e que começa por aí, né? Então, nem sempre você pensa que você vai reduzindo o preço, você vai conseguindo... Chega uma hora que, naturalmente, as coisas vão né, desacelerando, né? Isso é bem importante. Eu queria, Jorge, fazer uma coisa diferente aqui, se vocês me permitirem. Enquanto o Hélio estava falando aí, o ano passado, eu dei uma aula lá na Getúlio Vargas, eu apresentei um case de um produto que foi lançado no mercado europeu, na Amazon, e que foi um case, né, que foi bem discutido, tal, sobre um preço que não foi feito um planejamento de willingness to pay tão claro, e o preço foi se alterando ao longo do tempo. Vou compartilhar um slide com vocês aqui, pode ser? Vai lá. Olha só. Vocês estão já conseguindo ver aqui, né? Uhum. Olha só que interessante isso, né? Foi uma panela, né? Uma panela do Jamie Oliver, aquele... ele é famoso aí, né? De ter um programa... Cozinheiro, né? Oi? Cozinheiro, né? Cozinheiro, é um chefe de cozinha, exatamente. E foi lançada essa panela aqui em novembro, isso foi lá atrás, né, foi do ano retrasado, a 44 euros, e ela, de um prazo de um ano, né, ela mudou, menos de um ano, né, ela mudou o preço 51 vezes, e isso gerou um estresse danado, né, porque consumidores pagaram diferentes níveis, porque foi se tentando acertar o preço do produto ao longo do caminho, né? Então, isso aqui é um case, por exemplo, de que o quanto que se perdeu de consumo, ou o quanto se perdeu de dinheiro, ou o quanto se perdeu de valor de marca por fazer movimentações como essa, né? Esse aqui é um exemplo, né, de que foi feito, como tem N outros, né? Mas é o case típico do que você está falando, por exemplo, né? Você quer voltar para o gráfico? Eu queria fazer uma interpretação. Claro. Deixa eu compartilhar aqui. Esse é o caso clássico de produto lançado com um pricing errado, né? Uhum. Então você veja que ele lançou a 44 e, obviamente, as vendas não devem ter ocorrido em novembro do jeito que eles imaginavam. E aí Sim. começa a bater o desespero, né? Porque, puxa, 44 não estamos vendendo nada. E durante o mês, então, ele vai erodindo o preço. Em um mês, o preço chegou a menos da metade, né? Menos de 22.
né? Menos de 20, né? Então, em um mês, ele retirou 50% do preço deste produto. Qual é a mensagem de valor que você promove para o teu consumidor? E para quem já pagou 44, ou 40, ou 36, né? O seu consumidor completamente. Porque... E o mais curioso, né, Hélio, é que depois de tudo isso, o patamar era médio, né? Que estabilizou em 33, né? Enfim. Incrível, né? Incrível. Uma pesquisa muito básica de disposição a pagar, e é muito fácil, né? Porque o que você quer? Qual é o diferencial aqui dessa panela? É que é uma panela do Jamie Oliver, não é uma panela de Tefal como qualquer outra, né? Então, quando vocês me perguntaram sobre a disposição a pagar comparativa, a primeira coisa que você faz é o seguinte: olha a disposição a pagar por uma panela genérica e depois olha a disposição a pagar por uma panela do Jamie Oliver. E aí você consegue entender qual é o diferencial que a marca Jamie Oliver consegue trazer para uma panela de Tefal. É isso aí. Né? E o que é interessante é aquilo que você falou. Tem uma parte monetária, tem uma parte financeira e tem uma parte também que é de imagem de marca. E que isso daí, ao longo do tempo, fica, né? Então, é bem importante. Esse é um case importante e que conecta. Se a gente chega lá na ponta, a gente consegue arrumar olhando o histórico e avaliando ali os valores. Mas se você começa do princípio, como você falou, você evita e cria um range já de cara para você evitar situações embaraçosas que vão te... É claro, acertar na mosca, você vai ter um range, né? E que já vai te ajudar a não cometer. E muita gente fala assim, mas isso aí acontece com pequenas lojas, o varejo aí esse pessoal que tem lojas menores. Não, são com marcas importantes, como eu acabei de mostrar aqui, né? Marcas tem muitos cases de empresas muito multinacionais, muito grandes, que já fizeram esses erros clássicos, né? Você imagina o seguinte, o nosso cérebro, né? Ele funciona de maneira associativa. Então, ninguém espera que o Tefal seja melhor, porque a panela é Jamie Oliver. A associação que a pessoa faz é a seguinte: eu estou comprando a panela Jamie Oliver, eu vou me tornar um cozinheiro melhor. Eu espero que com o uso de uma panela Jamie Oliver eu me aproxime do nível de cozinha que o Jamie Oliver tem. Então você está vendendo um sonho para esse consumidor, tá certo? Quanto vale esse sonho? Se você não pesquisou antes, é muito difícil você adivinhar, porque havia um determinado grupo de pessoas que comprou a 44 e para esse grupo valia 44, né? Mas não para tantas pessoas que deveriam comprar o número de panelas que eles produziram, né? Então você sempre vai achar algum número de pessoas que está disposta a pagar o preço que você quer colocar. O que você não sabe é qual é o volume total dessas pessoas. E aí você errou na produção. Porque, veja, imagina o seguinte, se a panela custava 40 para produzir, né? Ele vender por 33, estava perdendo dinheiro. Era melhor não ter lançado. O Jorge sabe bem, eu criei uma frase aí de autoria própria, né, que eu falo assim, né, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira com fundo de seriedade, né, que para mim pricing e arte estão aqui, né, é ciência e arte. Se você não tem ciência, você vai fazer arte, né, que é o exemplo claro do que a gente viu aí, né, e essa arte vai te custar alguma coisa, né, então você agregar ciência, como a gente está falando, de várias formas que você tem para fazer, isso vai te dar um grande poder de decisão, né? Não, eu só vou comentar, desculpa, Hélio, você pode complementar, eu ia falar, eu ia começar a responder algumas perguntas aqui, fica à vontade para complementar o comentário do Henley. O que eu queria dizer, Henley, na verdade, o nosso slogan, né? Ele é Pricing Right Made Easy, né? Preço certo de forma fácil. E ele continua com Taking Out the Guess of Pricing, né? Que traduzido para o português é tire a adivinhação dos preços. Eu achei que ficava muito agressivo em português, então aqui a gente está sendo mais light, elimine as suposições dos preços.
Quando vai se precificar, precifica com certeza. Descobre antes a disposição a pagar do teu cliente, e aí você vai precificar com maior assertividade. Você não vai ficar tentando adivinhar, entendeu? Perfeito. Perfeito. Tem algumas perguntas aqui. Uma delas, o Misael, ele fez um comentário, né? Que o preço varia conforme a escassez do produto. Ou melhor, ele fala que o valor percebido varia com a escassez do produto. E aí ele está perguntando como que isso afeta as pesquisas, né? Um exemplo típico disso é a cerveja na praia, né? Tipo, se você está sentado na barraca de praia, faz tempo que a gente quer estar ali, né? Com esse negócio da pandemia. Você está sentado na barraca de praia e você pede uma cerveja geladinha e ela, sei lá, vou chutar um número, tá R$10. Se você pensar, falar, cara, mas se eu atravessar a avenida da praia, andar 3 quadras para lá, tem um mini mercado e eu posso comprar por R$2,50 essa cerveja. Então tá caro. Por outro lado, você fala, cara, mas eu estou precisando dela aqui e agora. Conveniência, então, a temperatura, né? A escassez, nesse momento, é isso que tem. Então, para mim, ela vale esse valor. Então, o valor, ele depende da ocasião e ele depende daquilo que, para você, essa diferença entre a situação A e a B, né? Tipo, se para mim, eu não estou com tanta vontade assim, eu estou achando caro, porque se eu posso conseguir ela por R$2,50 ali. Mas eu estou com muita vontade, para mim, vale, né? Então, e tem esse negócio da escassez, que tem a ver com oferta e demanda, tem a ver com o que aconteceu na pandemia, com algumas categorias que explodiram o preço porque a demanda estava alta. Eu acho que são casos específicos. Mas quando vocês fazem pesquisa de disposição a pagar, como que esse elemento escassez pode entrar ou não deve entrar? Não, veja só, a gente fez uma pesquisa interessante para uma grande produtora de bebidas, e uma das premissas era que o preço iria variar sensivelmente por canal. Então, o preço que ela poderia vender no supermercado era diferente do preço que ela poderia vender numa loja de conveniência, era diferente do preço que ela poderia vender num bar, né? Por que isso? Porque o valor não está só no produto, o valor está também na experiência do consumo, né? Então, não é só a lata ou a garrafa de bebida que vale. O valor derivado para o consumidor é eu beber aquela lata ou aquela garrafa naquele momento. Com certeza, uma cervejinha na praia é muito mais agradável do que uma cerveja na porta do supermercado. Então, ela deve ter mais valor na praia, e é por isso que o nosso amigo que vende cerveja na praia consegue vender a um preço significantemente maior. Se parte da população não achasse que existe valor, ele iria voltar com as cervejas todas para casa. Ele não volta, né? Então, isso demonstra que existe valor na experiência de consumo, né? Essa é uma coisa. Com relação à escassez, existem casos clássicos, né, de empresas que criam artificialmente, vamos dizer, uma escassez de produto para vender produtos mais caros. Um caso clássico é diamantes, né? Existem milhões de toneladas de diamantes que foram mineradas e estão guardadas em depósitos. Elas não entram no mercado. Porque a partir do momento que você colocar essas toneladas de diamantes de mercado, os diamantes vão perder o seu valor, né? Então, artificialmente, você cria uma escassez para criar mais valor para o produto que você está vendendo. Faz todo sentido. Negativamente falando, foi o case do álcool gel há pouco tempo atrás, né? Que era um produto que em dezembro, que em, sei lá, novembro você comprava muito barato. Hoje já recuperou o volume e o preço já está ajustado, mas no início da pandemia as pessoas vendiam isso no mercado paralelo, aí, mercado negro, sem nota fiscal, a preços caríssimos, porque estava escasso e as pessoas estavam preocupadas, né? Isso é um exemplo negativo ruim, mas o conceito é o mesmo, né? Mais ou menos, Henrique. Isso que você comentou agora é o que se chama de gouging, né, em inglês. Uhum.
aquela situação onde você tem, que aí não houve escassez, o que houve foi um aumento de demanda repentina. Exatamente, é isso aí. Né? Ao contrário do caso do diamante, né? Houve um aumento de demanda repentino e a produção não acompanhou com a mesma rapidez, né? Então, quando houve aumento de demanda, existe um deslocamento do preço, né? Que acompanha esse aumento de demanda. É um fenômeno que em alguns países ele é ilegal, né? Você utilizar-se de aumentos de preços para se aproveitar de uma situação em que o mercado consumidor está desesperado por um determinado produto. O que é importante aqui é o seguinte, qual é o tipo de relacionamento que você quer ter com o seu consumidor? Se você acha que tudo bem você ganhar bastante daquele consumidor naquele momento, e você imagina que ele não vai voltar para a sua loja, né? Porque, por exemplo, vamos imaginar, um boteco na beira da estrada, em que o cara passa lá uma vez, e ele está precisando do álcool naquele momento. Você pode cobrar o preço que você quiser, porque você não vai perder esse consumidor, porque a chance dele voltar no seu estabelecimento é relativamente pequena, né? Você fez uma venda transacional. Agora, se você fizer isso com aquele cliente, que é um cliente fiel, ele vai se sentir aproveitado, aquele dinheiro que você ganhou a mais naquela transação específica, você vai pagar depois, sem dúvida. Você vai pagar depois com a perda de fidelidade desse consumidor. Isso aí. Dele e de muitos, né? Dele e de muitos. Tem um outro comentário aqui, Hélio, do Alan, que pergunta como é que a gente enxerga o preço por praça, né? E engraçado que o exemplo vai remeter à cerveja de novo, porque eu tenho experiência com isso. Ele comenta de um produto que numa determinada região tem um tipo de custo, só que tem um valor alto porque a marca é forte. Em outra região, às vezes tem um custo até maior, mas tem que ser vendido mais baixo porque o valor da marca menor, vamos dizer assim, né? E eu tenho uma experiência muito parecida com isso. Eu trabalhei numa cervejaria, tá certo que o custo era parecido, porque tinha fábrica no Brasil inteiro, mas, assim, se você fizesse a análise em São Paulo, a cerveja tinha menos de 7% de market share e tinha que ser vendido baratíssimo para conseguir manter esse 7% de market share. E quando ia para a Bahia, a cerveja tinha 50% de market share e conseguia ser vendido no preço mais caro do Brasil, justamente porque tinha 50% de market share. E aí eu acho que uma pergunta interessante que deve ser muito simples para as ferramentas que você tem de fazer essas pesquisas regionalmente, né? Porque você faz online, não é isso? E conseguir perceber essas diferenças de valor percebido por região. Como é que vocês tratam esse tipo de situação? Da mesma maneira que eu comentei que a gente pode segmentar a pesquisa por canal, né? Então é bar, ou é praia, ou é cash and carry, ou uma loja de conveniência, você pode segmentar a população por praças, né? Então, para vocês terem uma ideia, eu consigo fazer pesquisas até por CEP. Será que a disposição a pagar por um produto nos Jardins será a mesma disposição a pagar por esse produto na Zona Leste? Então, veja, são poucas organizações que vão ter interesse em chegar nesse tipo de especificidade, né? Mas a gente sabe que em São Paulo você tem, geralmente, São Paulo cidade, né? Ou região metropolitana, você tem disposições a pagar maiores do que, por exemplo, em São Paulo interior. Por quê? Porque simplesmente a capacidade financeira média das pessoas que moram em São Paulo, ela é superior à capacidade financeira de pessoas que moram no interior. Quer dizer, existe um maior nível de riqueza proporcional da população aqui em São Paulo. Agora, imagina o seguinte, será que uma carne seca vai ter a mesma disposição a pagar no Nordeste e em Santa Catarina? Eu acredito que não, é um produto regional, né? É um produto que você não vai conseguir vender em Santa Catarina pelo mesmo preço que você venderia no Nordeste. Isso vale para produtos não só com aspectos regionais, isso vale para produtos os mais diversificados. Por exemplo, muitas vezes no Nordeste, apesar da população ser mais pobre, ela entende, ou ela tem uma disposição a pagar maior, porque ela entende que grande parte da produção
é feita na região sudeste, existem custos logísticos para levar essa produção até lá. Então, você às vezes consegue vender mais caro no Nordeste, porque existe essa percepção da população, mesmo que talvez seus custos não sejam tão maiores para você vender lá, entendeu? Então, com certeza, a praça é um fator muito importante quando você for fazer pesquisa de disposição a pagar. Nós temos um mantra que diz o seguinte: qualquer harmonização de preços, ela é falha. Você vender o mesmo produto pelo mesmo preço em todo o país, ou em todo o continente, ou em todo o mundo, você está errando. Você está vendendo para alguns mercados acima da disposição a pagar e para outros mercados você está vendendo abaixo da disposição a pagar. Quer dizer, você não está maximizando o seu resultado em nenhum lugar. Você sabe que a gente viu isso no segmento farmacêutico, né? Que acaba tendo essa interferência do governo, que tem os preços máximos ao consumidor, preço fábrica, tudo isso é um número nacional, né? Sim. E aí as indústrias acabam tendo, de maneira natural, o mesmo preço para todos os mercados. Só que, às vezes, essa indústria também faz bem de consumo, também faz um dermocosmético, também faz um cosmético, e aplica a mesma lógica para o dermocosmético e para o cosmético. E, eventualmente, esse dermocosmético tem uma imagem de marca em Belo Horizonte que é diferente da imagem de marca de Porto Alegre e tem diferentes disposição a pagar, ou diferentes fatores competitivos contra o concorrente mais próximo, né? Então, é uma oportunidade ainda inexplorada por essas empresas que acabam entrando num modelo tradicional de fazer precificação, né? Você veja que coisa, né? A pesquisa de disposição a pagar pode te trazer alguns problemas, né? Imagina só, você falou de dermocosméticos e agora a gente está conversando bastante, né? Sobre assuntos de racismo, né? Pelo que aconteceu nos Estados Unidos. Imagina se você descobre que existe uma disposição a pagar para um cosmético para pele negra, diferente de um cosmético para pele branca, né? E você usa dois preços diferentes. Você está fazendo discriminação racial? Imagina se vamos dizer, a disposição a pagar do produto para pele negra for maior, né? Então você vende a 12 o produto para pele negra e 10 o produto para pele branca. É discriminação racial? É interessante isso, né? E com certeza vão existir diferenças de disposição a pagar, porque são produtos para públicos diferentes. Dificilmente públicos diferentes vão ter a mesma disposição a pagar. É por isso que você faz segmentação de mercado, né? E um dos segredos de fazer value-based pricing é fazer value-based segmentation, né? Ou seja, segmentar de uma maneira que você consiga clusterizar os comportamentos de percepção de preço, e não a segmentação tradicional, que às vezes é sexo, idade e coisas mais arroz com feijão, né? Não, e o que é importante, de que a gente sempre comenta, é que você dominar, né, ferramentas que te possibilitem entender essas realidades é o caminho. E depois o que você vai decidir é outra história, né? Mas você vai ter elementos para decidir. Eu sempre, dentro dos exemplos que eu dei, muitas pessoas também, muitas empresas que a gente conversa, né? O preço dinâmico é muito atrativo. Porque o preço dinâmico é inovação, e porque o preço dinâmico, quando que vai vir para o varejo físico, enfim, perguntas que vêm desse gênero, né? Eu sempre comento o seguinte, né? O preço dinâmico, de fato, ele é uma inovação. Ele tem, para praticar o preço dinâmico, você tem que ter um arsenal de informação, tecnologia, uma série de fatores que te possibilitem. Mas dizer que ele é a melhor alternativa, nem sempre. Às vezes sim, às vezes não, né? E eu lembro do caso que aconteceu nos Estados Unidos, que eles usaram uma precificação segmentada, aplicando conceitos de CEPs para uma determinada revista lá nos Estados Unidos. E aconteceu que em Princeton, uma determinada região, ele foi aplicado um preço superior pelo CEP, por fatores que estavam lá na ferramenta. E aí eles receberam uma ação, porque, coincidentemente, foi um mercado, foi uma praça, um território, que era um bairro chinês. E eles entenderam que eles estavam cobrando o preço mais caro pela raça, e não pela... E aí teve que ter toda uma tratativa
na corte para explicar isso e os parâmetros que foram colocados, que não foi a ver com raça, sim, mas de fato são fatores, né, importantes e que e aí no final do dia qual que é a fervura que se faz? É que o preço ele é uma válvula, ele é um emblema que tem muito a ver com o que você está querendo se posicionar. E não é só a conta matemática, como a gente falou no início da conversa aqui, que é a conta de saber a margem do teu custo, de saber... É muito maior que isso, né? É um posicionamento, é um selo de quanto que você acredita que é a sua proposta de valor ao mercado, né? Eu sempre digo o seguinte, preço também é uma ferramenta de comunicação. Essa é uma frase que poucas pessoas usam, mas ela é muito verdadeira. Preço é uma ferramenta de comunicação. É o que você está comunicando ao seu consumidor. É o quanto... Porque, veja, se você próprio não vê valor no teu produto, ele com certeza não vai ver. Né? E se você baixou o preço, né, como no caso aí da panela, significa que a empresa própria não viu valor, né? Ela se desesperou, né, com as vendas baixas e falou, não, isso não vale mais isso vale metade. Ele destruiu, né? Destruiu completamente a venda do produto. Com relação à precificação dinâmica, eu gosto de dizer assim, Riley, precificação dinâmica para mim é tática. É o que, desculpa? Análise de disposição a pagar é estratégia, é tática. Ah, sim, perfeito. Né? A análise de disposição a pagar é estratégia. É o mapa da mina. É como você vai chegar na mina com o mapa ou sem. Dá para você chegar na mina dos dois jeitos. Um jeito vai ser mais difícil do que o outro. Se você pode comprar um mapa, né, e a mina é grande, né, acho que vale a pena chegar primeiro, né? Boa. É isso aí. Legal. Olha, a conversa está excelente. A gente já está 1h06, né? E um assunto leva a outro, e a gente falando de conceito, falando de exemplos, mas também conceituando. Vamos falar um pouquinho desse momento que nós estamos vivendo, né? Você, como um especialista em pricing também, um apaixonado por pricing, o que você viu nesses meses de pandemia? Você viu a dinâmica de preços mudar? Você viu a dinâmica de preços do mercado ser alterada em função do momento que a gente está vivendo? Qual que é a sua visão aí de fora do que aconteceu? Ou do que está acontecendo ainda, né? Porque nós ainda estamos nela. Uma das principais coisas que eu acho que aconteceu é que as empresas perderam o referencial, né? Óbvio, ninguém gosta do que está acontecendo, mas eu confesso que para PriceBeam houve uma melhoria nos negócios, porque ficou claro para a maioria das empresas que os dados históricos hoje não têm o mesmo valor que os dados históricos tinham antes da pandemia, né? Houve uma mudança importante, né? Eu gosto de que os dados históricos eles são válidos se você está andando numa estrada reta, né? Porque os dados históricos fazem você por espelho retrovisor. Se a estrada é reta, tudo bem, você consegue continuar viajando, né? Mas se você tem uma curva, você derrapa e cai fora. E o que essa pandemia trouxe foi uma curva extremamente fechada, né? Então não dá para você fingir que nada aconteceu e que dá para usar a história como referencial, como sempre foi utilizado. Essa é a primeira observação. A segunda observação é que eu vejo algumas tomadas de decisão interessantes, né? Em que as empresas dizem, não, nós não vamos mexer nos preços. E por que nós não vamos mexer nos preços? Porque, na nossa opinião, a baixa de demanda não tem nada a ver com o nosso preço. A baixa de demanda ela é causada por um fator exógeno, né? E mesmo se eu abaixar,
eu não vou conseguir recuperar a totalidade dessa demanda. E se eu abaixo, depois eu vou ter dificuldade de aumentar novamente, né? Porque o que acontece? A disposição a pagar, ela é afetada pelos preços atuais, né? Se você vê algo que você sempre comprou a 20 e de repente você compra a 10, você não vai querer pagar 20 de novo. Você diminuiu aquela disposição a pagar que você tinha por aquele produto. Você está numa situação mais confortável e você não quer sair dessa situação mais confortável e voltar para a situação original, né? Então, eu me lembro que tinha esse é um caso clássico da Mercedes, que ele falava, eu não mudo meus preços conforme a demanda, eu mudo a minha produção conforme a demanda. Se a demanda cair, eu produzo menos carros, mas ele não perde o valor porque a demanda caiu. Ele continua valendo a mesma coisa que ele valia antes dessa demanda cair. Eu não controlo demanda, o que eu controlo é a oferta. Se a demanda caiu, eu diminuo a oferta, mas eu não mudo meu preço. Então eu vejo que algumas organizações têm feito isso. Eu acho que é correto. A gente falou muito sobre isso em vários dos webinários, né? O fator que está provocando ou o aumento ou a diminuição da demanda é um fator que não tem relação nenhuma com o ponto de preço, né? O que sim a gente viu foi que alguns varejistas, se não todos, reduziram a intensidade promocional. Porque uma coisa é o preço regular, outra coisa é a mecânica promocional que o varejo utiliza para gerar o seu movimento ali, né? Movimento de reduzir preço com encartes ou reduzir preço com oferta de aplicativo. Isso continuou, mas de uma maneira menos intensa, de uma maneira mais controlada, de uma maneira talvez mais estruturada. Ouso dizer de uma maneira mais inteligente. Mas é uma ousadia dizer isso, porque a gente sabe que muitos têm esses aplicativos, essas ofertas, e continuam seguindo o beabá, que não é o beabá científico, né? O beabá de seguir fazendo o que se fazia antes. Mas eu concordo plenamente contigo, que realmente não adianta você querer corrigir com o preço algo que não foi gerado pelo preço. Não é sensato, né? Você está dando remédio errado para uma doença que não, né? Você está dando antibiótico para paciente com câncer, não funciona. Não funciona, né? Legal. E muito interessante você falar que aumentou o interesse das empresas em saber mais sobre a disposição a pagar, né? Mas você também comentou com a gente no começo que você tem visto uma das suas, vamos dizer assim, um dos propósitos com o qual você iniciou esse negócio foi o propósito de levar para a maior quantidade possível de empresas essa possibilidade de pesquisar e de conhecer a disposição a pagar pelos seus produtos ou serviços. Por outro lado, você falou que, na verdade, as empresas pequenas e médias ainda estão distantes de quererem ter esse serviço, seja por desconhecimento, seja porque tem uma percepção de que é inacessível. Nesse período de pandemia, você viu mais empresas pequenas ou médias querendo buscar esse tipo de solução? Ou continua focado muito nas grandes e multinacionais? Eu diria que o maior interesse ainda é de multinacionais. Vejo um aumento de interesse de empresas médias também, mas esse aumento de interesse não foi tão acentuado quanto das multinacionais. O que eu percebo é o seguinte, as médias e pequenas, nesse momento, elas estão mais preocupadas com sobrevivência, não estão tão preocupadas com inovação, né? Então, elas pensam o seguinte, bom, se eu conseguir sobreviver, quem sabe depois eu vou investir em novas tecnologias que possam me beneficiar, mas agora o meu foco não é esse, eu não estou conseguindo nem fazer o BA direito, eu vou ficar procurando coisa nova para me ocupar, não vai funcionar muito bem, entendeu? Então, essa a divergência. Enquanto as empresas mais capitalizadas, multinacionais, elas falam, ok, agora eu tenho uma oportunidade aqui, né? A regra do jogo mudou, quem aprender o novo jogo mais rápido vai ganhar. Então, eu quero aprender. Mas, Hélio, sim, perfeito. Eu acho que também agregando o que você está falando, pelo que eu acredito também, é que isso cai um pouco na base, né? Quando o empreendedor, de uma forma geral, quando a gente está falando de pequenos e médios,
são empreendedores, né, são pessoas que utilizam ainda, no meu ponto de vista, o preço muito mecanicamente, como nos tempos da contabilidade, na cadeira que a gente aprendeu lá, né, a fazer o preço, ainda hoje, nas universidades, ele está na cadeira de custos, né, de contábil, é muito distante de tudo que a gente está falando aqui, né, então eu acho que a relação ainda, quando fala, talvez se você perguntar em investir para esse pessoal, seria sair do Excel, seria talvez botar um pessoal a campo para pesquisar o preço dos concorrentes, seria alguma coisa por aí, né? Então eu acho que nós temos uma caminhada ainda de mudança cultural que é muito longa, né, para poder esse pessoal enxergar valor em ferramentas como essa, né, Hélio? Você sabe que às vezes eu me considero um jesuíta, né? Pois é. Tentando catequizar os índios. Nossa, também. É verdade. Um evangelizador, né? Porque é muito difícil você desenvolver novos conceitos no mercado. É o tipo mais difícil de marketing, né? E a PriceBeam, óbvio, ela é uma empresa internacional, mas ela não é uma empresa com recursos infinitos, né? Então, a gente promove muito conteúdo na nossa página, nos nossos blogs, a gente gosta de dar muita informação, gosta de educar o público, mas o que a gente consegue fazer é limitado. Eu acho que aí temos uns bons anos pela frente, em que, devagarzinho, esses novos conceitos vão acabar permeando nas organizações. Então, eu vejo uma oportunidade para nós durante muito tempo aí pela frente. Guardando as devidas proporções, a gente sempre conversa, né? A Doc Consulting, ela é uma marca que nasceu há cerca de um mês, mas como empresa existe há 8 anos, e nasceu como Dr. Trade. Por quê? Porque a gente enxergava, na época, o trade marketing como sendo uma área em que as organizações precisavam aprender muito. E realmente precisavam, e ainda até precisam. Mas talvez hoje o pricing seja esta área em que as empresas precisam aprender muito, porque ainda tem poucas que trabalham de maneira estruturada, profissional e científica com essa área, né? Então, por isso que a gente reorganizou a nossa empresa e uma das unidades de negócio, que é a Doc Pricing, vai ter o mesmo propósito que o da PriceBeam, que é de catequizar o mercado quanto à importância de levar ciência para a arte de fazer preços, né? É um pouco do que a gente fala. Legal. Isso aí. Tem uma perguntinha aqui do Antônio Carlos, perguntando falando que as empresas atuam muito em controle de custo e pouco em valor e precificação. E ele até pergunta se vale a pena uma metodologia reversa, né? Na verdade, Antônio Carlos, eu vou te dizer que acho que a metodologia reversa já existe e o nome dela é Value Based Pricing, ou seja, precificação baseada em valor. Porque é uma metodologia em que você primeiro entende o valor que o seu consumidor está disposto a pagar. E a partir disso, você entende que atributos esse consumidor ou esse cliente valoriza. E a partir disso, você volta para a tua cadeia produtiva e tenta fazer com que os seus engenheiros ou seus engenheiros de qualidade, de produção, que a gente consegue produzir com estes atributos e neste custo. E aí você tenta, né? Se reverte. Quando a grande maioria das empresas, primeiro tem a ideia, produz, vê quanto custa, e aí fala, cara, eu preciso ganhar pelo menos tanto de margem. Vamos ver se a gente consegue vender. Então, aí bate na trave. E estima, muitas vezes, empiricamente, um volume, né? Que vai ser aprendido, como aconteceu no caso da panela, vai aprender ao longo do caminho. E você usa a válvula de preço com a torneira para corrigir, que é o erro clássico, assim, na grande maioria dos casos, né? E aí, às vezes, o que acontece não está vendendo, baixa o preço, aí o cara de finanças fica puto porque está trabalhando com a margem percentual abaixo, e ainda assim não resolve, porque não é isso, né? Não é uma promoção temporária, que o produto foi criado com atributos que talvez nem sejam valorizados pelo cliente e que geram custo. E aí alguém tem que pagar essa conta. Por isso que a metodologia reversa que você comentou é justamente a precificação baseada em valor. Porque aí você começa o processo olhando para a necessidade e para o que o cliente valoriza. E depois é que você vai ver como é que você disponibiliza esse produto na cadeia produtiva. E até
Eu acho que desculpa, pessoal, que tem um delayzinho aí, às vezes eu entro atropelando tudo aí, e é engraçado que já ao contrário, quando o Hélio está falando, eu vejo ele se movimentar primeiro, a voz chega, mas vamos lá. Desculpa se eu estiver cortando vocês. Mas o ponto, só agregando aí nessa questão também, Antônio Carlos, acho que um ponto importante que o Hélio trouxe é que para uma empresa ter resultado, se você pegar os 4 Ps, ela precisa de produto, e aí vai ter uma porção de fatores aí de qualidade, como o Jorge falou, tem distribuição, né, que é a praça onde você vai estar colocando o produto, você tem a parte promocional e tem o preço. E normalmente, para se atingir um resultado, não sei percentualmente quantos casos, mas a grande maioria dos casos, se a coisa aperta, chama todo mundo na sala e acaba discutindo um desconto para poder tirar a diferença, que muitas vezes não é a culpa do preço. Aliás, na grande maioria não é. É o problema de uma distribuição falha, de falta de produto, ou do produto não estar atingindo a expectativa de um determinado tal, né? Ou se você colocou um preço estrategicamente inadequado naquele produto, como o Hélio colocou, como a gente falou, o case da panela, como N cases aqui. Agora, dar descontos por dar, normalmente você acaba arranjando outros problemas, né? Então, tudo que a gente está falando aqui de value based é você buscar ferramentas para ver como é que está a arquitetura da proposição de valor do seu produto e depois balizar o preço. Mas, na grande maioria, é o contrário que se faz. Né? Se está apertado, aperta o pessoal do custo para baixar um pouquinho, para dar um desconto maior e aí calibrar o volume e assim vai, né? A gente tem muito bom, gente. Posso só fazer uma colocação? Porque estamos falando aí de desenvolvimento de produtos, né? E a estatística que eu tenho é interessante. E ela diz o seguinte: cada dólar que você investe em fase inicial de desenvolvimento de um produto, ele é equivalente a 10 dólares, perdão, cada dólar que você investe em investigação de preços na fase inicial de desenvolvimento de um produto é igual a 10 dólares que você investe em investigação de preços na fase final do desenvolvimento desse produto, e é igual a 100 dólares que você tem que investir em investigação de preços quando esse produto já está no mercado. E por que isso? Porque é muito fácil, com uma pesquisa de preços, você conseguir avaliar diferentes versões de um desenvolvimento que você ainda não terminou, né? Então você coloca lá produto A, B ou C. Bom, eu sei que os 3 para mim têm um custo similar, vamos ver qual que tem a melhor disposição a pagar. Bom, e aí você vai desenvolver aquele que tem a melhor disposição a pagar. Agora, se você for fazer isso logo depois que você já lançou, você talvez tenha deixado o melhor protótipo de fora do mercado, né? Uma pena. Boa essa estatística, hein? Muito bom. Muito bom. Muito poderosa. Cara, a gente já está aí com 1h20. Chegou uma pergunta aqui do Léo que eu achei muito interessante. Vou passar para você a pergunta, tá? O Léo está perguntando o seguinte: e se um produto é inelástico, ou um bem é inelástico? Que metodologia de pesquisa de disposição a pagar pode ser usada? Bom, se o produto ele é completamente inelástico, teoricamente o preço dele poderia ser infinito, né? Então, eu acredito que não existam produtos completamente inelásticos, né? E esse conceito é muito importante, porque a gente aprende na economia a ver aquela linha de elasticidade retinha, né? E, na verdade, a elasticidade ela não é reta. A elasticidade ela varia, né? Dependendo do intervalo de preços em que você está precificando o seu produto. Então, eu não sei, esse produto que você está comentando, se ele é inelástico em qual intervalo de preços. Em algum intervalo de preço, se você aumentar o preço dele, ele vai se tornar elástico, né? Então, por exemplo, é o que a gente chama de precipício de preços. Eu vou perdendo demanda num nível relativamente baixo, até que o preço chegou a R$50. A hora que eu precifico aquele produto a 51, a demanda cai vertiginosamente, né? Então, de 40 a 50, a elasticidade era uma. De 50 a 51, a elasticidade foi brutal. E você teve uma perda de demanda incrível, né? Então, jamais precifique aquele produto a R$51. Precifica ele a R$49,90,
Porque vale a pena você desistir de 2% no preço unitário para ter, sei lá, o dobro de demanda, ou 50% mais de demanda. Então, a menos que o produto seja um produto muito experimental, eu não consigo imaginar um produto puramente inelástico. Ele pode ser inelástico em determinado intervalo de preços. Em algum momento, quando você aumentar esse preço, você vai descobrir a elasticidade dele. Não, e até agregando no que o Jorge falou... Oh, perdão, está vendo de novo aí, desculpa aí. Até agregando no que o Hélio falou, esses conceitos, primeiro que é utopia, né, a curva reta perfeita, né, segundo, que ainda que existisse alguma coisa próximo disso, que é o caso do sal, da gasolina, que o pessoal come, porque você vai ter um consumo regular e o preço você vai consumir de qualquer forma, ainda assim você tem a elasticidade cruzada, né, do concorrente, você tem diferentes categorias, hoje em dia já não existe mais a opção você pode colocar o preço que for que a pessoa vai consumir, né? Até tem bem substitutos. Eu lembro que até por tempo atrás o açúcar, hoje você tem quem não toma açúcar, quem toma açúcar refinado, quem toma açúcar cristal, quem toma açúcar disso, quem toma o adoçante, então você acaba indo para o mercado, ele te coloca numa sinuca, né? Enfim, então não existe muito, existem graus de elasticidade diferentes em diferentes momentos, em diferentes praças, em diferentes situações, mas aí tem que ser investigado para poder entender, né? E aí eu ia até completar isso. De onde veio a informação de que é inelástico, né? Porque se essa informação veio de uma pesquisa, então a pesquisa ajudou, né? Agora, pode ser que essa informação venha porque alguém fez uma correlação e viu que não tem correlação. E isso pode estar querendo dizer que a informação histórica não é suficiente para entender a predisposição do cliente a pagar e que uma investigação adicional precisa ser feita. Faz sentido isso, velho? Faz. Eu vou deixar uma dica aqui. Se o produto realmente é inelástico e foi descoberto com uma pesquisa, use o maior preço que você puder. Até descobrir onde está o abismo, né? Uhum. Não é? Porque ele é inelástico, pelo menos naquele intervalo pesquisado, né? Então, olha, eu lembro, você vai deixar o preço mais baixo. Use o preço mais alto. Eu vou dar um case rapidinho para fechar, porque acho que agora já estamos no tempo aqui, mas essa foi um trabalho que quando eu fiz um trabalho numa rede de supermercados, a gente tinha um produto lá que pela curva, ele era uma elasticidade baixa, né? E era um produto que, em diferentes pontos de preço, o comportamento da curva da venda era similar, né? E olha que case interessante. Era um produto que se vendia relativamente pouco, e era um produto para a comunidade judaica, porque naquele bairro ali era uma comunidade, então eles compravam o produto, era um produto muito específico, mas é justamente aí que você tem que ter o cuidado, porque é um nicho de mercado importante para você, e que se você usar essa gangorra, você vai atrapalhar toda a venda, vai contaminar todo o conceito, né? Então aí é que tem que se tomar o cuidado para se definir, e aí qual que é o parâmetro que se coloca, como o Hélio falou? Se ele está 50 hoje, eu ponho a 100, ponho a 30, então você tem que se apoiar de alguns outros tipos de approach, como esse de willingness to pay, para entender um parâmetro adequado. Aunque na estatística a elasticidade seja, ou melhor, não tenha correlação. Então você tem que sempre entender, não se tem uma resposta tão catedrática, né, e tão única, que não merece uma discussão, né? Isso aí. Hélio, eu acho que vale um outro webinário só de casos práticos, hein? Já pensou? Olha, os meus clientes... A gente faz os nossos, você comenta... Vão ficar muito felizes se eu contar os casos deles, viu? Esse é um mercado que tem um grau de secrecy, né? Um grau de confidencialidade muito grande. Eu nem coloco, por exemplo, os nomes dos nossos clientes no site, porque... então, se fizermos casos práticos, vão estar bem disfarçados. Vão ser casos práticos teóricos. É verdade. É isso mesmo, gente. Ou teóricos práticos, né? Casos práticos teóricos, né? Mas tudo bem. Eu acho que exemplos que ajudam a gente a trazer
esses conceitos, aterrissar esses conceitos. Eu acho que foi fantástico, cara. A gente já está 1h30, mais de 70% da galera ficou até o fim, e a gente entende que não dá para ficar, às vezes, até o fim, porque é um horário que, às vezes, tem que dar atenção à família, está todo mundo em casa, né? Mas a gente agradece a todos vocês que estiveram aí com a gente, agradece ao Hélio por ter compartilhado essa experiência conosco, tanto do ponto de vista da experiência pessoal, né, quanto algumas ferramentas que você tem disponível aí para os seus clientes. Foi realmente muito bom mesmo. É engraçado, né, Leão? Casos práticos teóricos. Foi boa essa, né? O Leão colocou. É o jeito, né? Casos práticos disfarçados, vamos dizer assim, né? A gente com certeza tem espaço, tem conteúdo, tem vontade para poder fazer outros encontros desse. Como a gente comentou lá no começo do nosso webinário, essa semana a gente está encerrando essa fase da jornada de precificação, né? Essa fase que tinha praticamente todo dia a gente tinha webinários, né? Mas a gente não vai parar, a gente vai ter uma nova fase. Que não vai ser no mesmo ritmo e na mesma frequência, mas nós vamos continuar trazendo conteúdo, e nós vamos continuar trazendo convidados, e nós vamos continuar trazendo esse conhecimento para essa base de pessoas que já virou nosso seguidor e que vai crescer com certeza bastante. Então, agradeço e queria, né, pedir aí para o Henrilei fazer um fechamento e uma mensagem final para você também, Hélio, passar para... Claro, dois pontos meus rápidos. Primeiro, convidar a todo mundo que está com a gente aqui ainda, que, como o Jorge falou, vai continuar, e de qualquer forma, ainda essa semana, amanhã, a gente vai ter aqui um outro webinário super legal, né, que é uma empresa, uma startup também, que apoia empresas a descobrir os preços, né, a se apoiar em outro tipo de técnica, mas para poder também estimar preços, e muito especialista em mercado, por exemplo, em mercado de commodities, que é rede de combustível. Então, quem perguntou, acho que foi o Léo, né, acho que é bem legal acompanhar amanhã. E na quinta-feira vai ser bem diferente, vai ser o fechamento oficial dessa jornada inicial, e vamos ser nós, eu, o Jorge, com a ajuda do Fábio, e a gente vai estar aqui, a Doc Pricing Responde. Então a gente coletou mais de 300 perguntas feitas desde o início até agora, fizemos uma curadoria, eu te juro que li todas, e a gente fez uma curadoria, e a gente vai fazer um webinário de resposta dessas perguntas para vocês na quinta-feira. Então esse é o primeiro recado rápido aqui. E o segundo, não é nenhum recado, é um agradecimento ao Hélio pelo tempo dele, pela grande riqueza. A gente já sabia que ia ser assim, já imaginava, e talvez tenha até surpreendido. Eu soltei uma pesquisinha aqui para o pessoal, e deu 100% de que atingiu totalmente as expectativas da turma, né, que acho que é muito bom. Então, agradecer o Hélio e te entregar o fechamento aí. Fica à vontade para você fechar com o que você quiser, Hélio. Bom, primeiro, agradecer a vocês, Jorge e Henrilei, por me dar esse palco maravilhoso. Eu acho que o que vocês estão fazendo por pricing, eu nunca vi nenhuma organização fazer. Realmente, conteúdo é essencial para que a gente possa desenvolver essa ciência adequadamente no país, e vocês estão dando uma grande contribuição com esses seminários. Eu participei em alguns, e pude ver o alto nível dos speakers, e agradeço por ter sido colocado junto com pessoas de tão grande gabarito. E a mensagem que eu gostaria de deixar para os que estão ainda nos assistindo é o seguinte: invistam em pricing. Pricing é a maior alavanca de lucratividade de qualquer organização. Ele ainda não recebeu a importância que necessita, mas se existe uma boa forma de se aumentar a lucratividade, é através de uma boa política de preços. Geralmente, o que a gente sabe é que 1% que você consiga a mais no teu preço significa de 8 a 10% a mais de aumento de lucratividade. Então, é muito poderoso para você relegar o segundo plano. Invista em pricing, vale a pena. Muito bom. Não teria como fechar de maneira mais positiva. Invistam em pricing. Invistam
muito em colocar ciência na arte de fazer pricing. Obrigado, pessoal. Obrigado, Hélio. Obrigado, Henrilei. Esperamos vocês amanhã, hein? Às 7 horas. Até amanhã. Um abraço. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom jantar a todos aí.